Alô, gente, muito boa noite. Nós estamos na primeira quarta-feira do mês de setembro. Esse mês de setembro que é muito especial para o Ponto de Luz, a nossa sociedade espírita aqui de Rolante. Este mês de setembro que é para a Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, importante para a sua história. Pois foi no final do século passado que um grupo de pessoas reuniu-se na residência do Sr. Jarbas Godoy, situado na Rua Conceição, na cidade de Rolante, para estudar a doutrina espírita com acompanhamento da União Municipal de Taquara, órgão unificador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS. Esses estudos eram feitos em reuniões privadas para que se mantivesse a continuidade do aprendizado, qualificando os seus integrantes para assumirem compromissos mais relevantes no decorrer do tempo. O grupo se manteve unido e participativo, até que em 5 de setembro de 2000 chegou o grande momento de abrir as portas dessa casa para o acolhimento, instrução e consolo de todos os que buscam aliviar as suas dores e se esclarecer sobre a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Hoje, são remanescentes daquele grupo que fundou a Sociedade Espírita Ponto de Luz, as irmãs Eleni Grasman Bernardes, atual vice-presidente, e Maria Rodrigues, trabalhadora da casa. Então, no mês de setembro, estamos comemorando 20 anos de existência da casa, que é o ponto de luz a iluminar as consciências de todos que a frequentam. Parabéns a todos, direção, trabalhadores e frequentadores, pela oportunidade de frequentarmos esse templo de luz. Portanto, um feliz aniversário a todos nós, a todos que bebem da sabedoria, do ensino, do acolhimento, enfim, dessa doutrina maravilhosa chamada doutrina espírita. E hoje nós vamos receber na casa o Antônio Nascimento, vice-presidente da área doutrinária da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre o louvor à vida, o valor da vida, sobre a vida. Mas antes disso, a nossa prece, agradecendo a equipe espiritual, aos mentores espirituais de cada um, ao mentor da casa, o Dr. Bezerra de Menezes, pela oportunidade de estarmos juntos, embora não fisicamente, mas espiritualmente. As portas de nossa casa nunca se fecham. Agradecendo a Deus, ao amigo Jesus, pela oportunidade de estarmos bebendo da sabedoria que Ele nos deixou através de seus atos, através de Kardec, através de tantas coisas que ainda precisamos aplicar no dia a dia. Pedimos a proteção àqueles que sofrem, pedimos a sua misericórdia àqueles que estão adoentados, fisicamente, espiritualmente. Pedimos para que valorizem a vida. Antônio Nascimento e a sua palestra Valor à Vida, na noite de hoje.
Queridas amigas, amigos da direção, trabalhadores, frequentadores da Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante. Eu me chamo Antônio Nascimento, estamos na vice-presidência da nossa Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul e com muita alegria, inclusive representando a nossa diretoria executiva, estamos aqui hoje para confraternizar com toda a comunidade espírita dessa instituição que atinge agora seus 20 anos. 20 anos em que esse ponto de luz cresce, se irradia, em que, pelo trabalho dedicado de tantos ceareiros, cada vez mais se estrutura para, com dignidade, apresentar a doutrina espírita como uma alternativa lúcida às dores e às aflições que o materialismo não consegue suprir. Vivemos na matéria e muitas vezes nos deixamos enredar excessivamente por esta. As nossas preocupações visam, às vezes, um horizonte imediato, esquecendo-nos de que somos espíritos imortais, criados por Deus ainda com uma simplicidade, uma ignorância da prática da lei de Deus, mas essa lei de Deus, por misericórdia e por amor, está na nossa consciência, conforme nós encontramos lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Esse mesmo Livro dos Espíritos que Allan Kardec trouxe como uma luz consoladora para a humanidade em 18 de abril de 1857, que, como possivelmente você já conhece, se divide em 4 partes. A primeira parte, das causas primárias, a segunda, do mundo espírita, do mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Essas 4 partes, também, imagine que você já saiba, deram origem às outras 4 obras que compõem o Pentateuco. Da primeira, deu origem à Gênesis, da segunda, o Livro dos Médiuns, da terceira, o Evangelho, e da quarta, o livro conhecido como O Céu, o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Pois bem, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta as 10 leis morais. E no segundo capítulo dessa terceira parte, ele fala da lei de adoração, onde nos explica que para nós louvarmos a Deus, efetivamente, nós temos que fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade nada mais é do que viver conforme as leis espirituais, as leis morais da vida. Assim como cuidamos e aprendemos pelo conhecimento acumulado da sociedade, da humanidade ao longo do tempo, aprendemos a arar o campo e a fazer os plantios que nos dão o trigo, nos dão a cevada, nos dão as frutas, o feijão, o arroz, os cereais como um todos. Aprendemos a domesticar os animais que nos permitiram o leite, o queijo, a carne, o couro, tantas outras objetos que são importantes para a nossa sobrevivência em determinados aspectos da nossa existência. Fomos adquirindo conhecimento das construções, o conhecimento sobre a natureza, sobre os fenômenos da natureza, fomos desenvolvendo a ciência através da experimentação, de provas, de observações, de constatações, desenvolvemos os cuidados sanitários, desenvolvemos as vacinas. Estamos agora, você sabe, em busca de uma vacina para o coronavírus, para a Covid-19, para que efetivamente possamos voltar a ter uma segurança nas relações e vamos encontrar com certeza, assim como já vencemos outras epidemias, o sarampo, a poliomielite e tantas outras enfermidades, o próprio câncer, que há um tempo atrás, quando alguém era diagnosticado, tinha uma sentença imediata de morte. Hoje se sabe que grande parte, se não a maioria, são curáveis, principalmente quando nós fazemos a busca do tratamento precocemente, ou outros se consegue ter uma sobrevida com uma qualidade de vida muito significativa, momentos às vezes que esse estender da vida é tão precioso para o espírito mortal.
Viver é importante, né? Então, quando nós nos associamos a essa mês de aniversário da casa, né, que junto também comemoramos o Setembro Amarelo, nós fizemos um louvor à vida. E quando nós louvamos a vida, nós temos que lembrar desses dois compromissos que nós temos com o Pai. Uma é a lei de adoração, que está exatamente em nos ligarmos ao nosso Criador, relembrarmos a nossa essência. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista, mas vai além, às vezes, de outras doutrinas espiritualistas, quando ela se assenta nos princípios da codificação. Quando sabemos da imortalidade da alma, da possibilidade das reencarnações para aprendizados sucessivos, quando sabemos que há um Deus, né, que é a causa primária de todas as coisas, quando sabemos que há uma pluralidade dos mundos habitados, quando estamos submetidos a uma lei de progresso e também que temos a possibilidade de trocar, de receber, através de inspiração, a influência dos bons amigos espirituais. Claro, recebemos de qualquer tipo de espírito, conforme nós entendemos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, que nos influencia, que se não cuidarmos dos nossos pensamentos, do nosso equilíbrio mental, nós podemos sofrer influenciações e pelas nossas fragilidades pode ser exacerbado em nós a inveja, o orgulho, o egoísmo, a raiva, o ressentimento, a depressão, o desânimo, o pessimismo e perdermos, às vezes, o propósito e a alegria de viver, que está nas nossas mãos, pois que temos a livre determinação individual. Claro que essas escolhas que somos facultadas, elas precisam ser de responsabilidade nossa, pois que Jesus já simplificou de uma forma muito didática e profunda, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória para que a gente possa aprender a separar o que nós estamos colhendo, o que nós estamos semeando, e por isso a nossa colheita é aquela. Se semeamos atitudes de ética, de respeito, de educação, de amizade, de alegria, de esperança, de paz, de concórdia, de entendimento, de benevolência, de perdão, com certeza nós vamos ter em algum momento, que pode ser imediatamente, no médio, mas com certeza no longo prazo, resultados nesse nível. Se por outro lado nós somos irascíveis, impacientes, invejosos, julgamos, né? Se somos violentos, se somos materialistas, certamente vamos ter sarças, vamos ter espinhos, vamos ter pedras no nosso caminho, vamos ter as aflições. A humanidade como um todo está passando por um período de uma certa colheita daquilo que plantou, e o coronavírus está aqui para questionar os rumos da nossa existência. É uma existência coletiva, o mundo vai ter que pactuar e gradativamente encontrar uma nova forma, mas, sobretudo, a decisão e a grande ingerência eu tenho nas minhas escolhas pessoais. Por isso, a segunda lei, que junto com a lei de adoração, que nos concita a prece, nos concita a ligar com o Criador, a buscar essa sintonia com os bons amigos espirituais, em especial quando eu percebo que eu estou saindo do prumo, eu tenho que fazer um esforço para voltar e me ligar. E aí a prece-terapia, a oração é fundamental. Quando eu penso em Deus, quando eu louvo, quando eu peço. E no sentido de pedir, inclusive lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Pedi e Obtereis, no item 7, lá no segundo parágrafo, nós vamos encontrar o que Kardec nos diz. Tem sido muito útil essa lembrança dessa mensagem, por isso eu falo sempre que é uma coisa que os Espíritos sempre nos dão quando nós pedimos com confiança, com fé. Lembra disso. Eu procuro carregar no dia a dia para mim e tem me ajudado muito nos meus enfrentamentos, nas minhas lutas pessoais, nas lutas familiares, coletivas, na própria estrutura nossa do movimento espírita, pois que interagimos, nós precisamos ter muito coragem, paciência e resignação. Se pedirmos com fé, os Espíritos sempre vão nos dar coragem para não desistir do lutar, para prosseguir, para saber que em nenhum momento nos é dado um fardo mais intenso do que nós podemos suportar. Se falimos, às vezes, é porque nos falta vontade.
Nos falta, às vezes, buscar aquela ajuda que eu busco no centro espírita, que eu busco numa leitura, que eu busco num vídeo selecionado na internet. O tempo que vivemos é um tempo profícuo nisso. Tu tem acesso ao conhecimento, tu tem acesso a tantas coisas boas. Buscar ajuda num atendimento fraterno, na palavra de um amigo, de um familiar, de alguém que eu confio. Paciência, porque tem situações que eu não consigo resolver, que eu não consigo equacionar e que às vezes é a lei da vida autoaplicativa que vai trazendo, inclusive na forma de um problema, de alguém que gravita nas minhas relações, até mesmo na família, que está ali num processo de aprendizado para nós, para desenvolvermos atividades. Alguém que de repente tem vamos dizer, um familiar que desenvolve uma doença grave, um Alzheimer. Quanto aprendizado eu tenho nesta convivência, e se sou eu o portador dessa degenerescência física que faz parte, que, claro, me leva a despertar um sentimento primordial, que é o medo da morte, que é vencido. Nós encontramos na conclusão do Livro dos Espíritos, um dos grandes objetivos da doutrina espírita, que é tirar o medo da morte. Não de morrer, porque eu sempre fico com receio, porque eu deixo alguma coisa. E não tem quem não tenha vínculos aqui, quem não tenha alguma forma de apego. Gradativamente eu vou me espiritualizando e vou convivendo e vou me desapegando disso. E o apego maior, que é do afeto, que é do amigo, da esposa, do filho, do pai, do irmão, eu sei que nós não vamos desistir, deixar de existir, que não vamos morrer, e eu sei que em algum momento, em alguma condição, eu vou me reencontrar nessas muitas moradas na casa do meu pai. E eu perco esse medo. Perco o medo de perder aquela perspicácia mental que, com o passar do tempo, a senilidade, né, eventualmente vai fazendo com que alguns de nós tenham que passar por isso, e não é por acaso. Às vezes, para domar o nosso espírito mais forte, eu preciso sentir a fragilidade do corpo para valorizar a vida e para dar atenção à vida verdadeira, a vida que importa, pois que essa é o que me dá fé, que me dá esperança. Paciência para esperar as coisas acontecer. Paciência para esperar o tempo de Deus, para confiar. E então essa resignação, Pai, seja feita a tua vontade, mas eu me resigno. Mas não fico sentado esperando, eu busco alguma coisa. Como os trabalhadores da última hora, na parábola da vinha, eles estavam na praça, eles saíram de casa e foram até a praça. Ninguém lhes tinha assalariado. Mas o senhor da vinha, quando passou lá, perguntou: por que vocês não foram trabalhar? Porque não surgiu oportunidade de emprego. Mas eles estavam buscando. Se eles estivessem em casa, sentados, esperando, se lamentando, não teria resolvido. Eles foram à frente. Então, nos dias de hoje, que nós estamos nos reinventando, mudando, e alguns estão tendo mudanças drásticas na sua vida, eu tenho que me reinventar, e às vezes me reinventar é fazer uma nova qualificação profissional, eu buscar um novo empreendimento, buscar um novo emprego, buscar um auxílio, uma qualificação e até um tratamento, às vezes, que eu preciso, psicológico. Por isso, meus amigos, a resignação tem que ser ativa. Então, essa lei que nos liga através da oração ao Pai, ela tem sintonia e muito ligação também com a segunda lei, que é a lei do trabalho. Quem não vive para servir, não serve para viver, diz o adágio popular. E esse não servir para viver significa que eu estou em dissintonia com a lei do Criador. Trabalho, nos diz os Espíritos, é toda ocupação útil. Quando eu tenho a alegria de servir, de cuidar de um jardim, de preparar um almoço, de limpar a casa, de arrumar uma prateleira com os livros, a gaveta com as roupas, de colocar a roupa na máquina para lavar, estendê-la, tirar a mesa, lavar o prato. Isso mobiliza
Energias salutares. Ler um bom livro. Ligar para alguém para ver como é que ele está se sentindo. Meu amigo, meu irmão, como é que você está? Faz tempo que não nos falamos. Como é que você está enfrentando esses dias de distanciamento social? Como é que a tua vida está sendo impactada? Como está a tua vida? Continua com força, com fé? Uma palavra de ânimo. Isto é trabalho. Então o trabalho, às vezes, ele é, no nosso mundo aqui, não tanto ocidental, mas principalmente no Brasil, ele ficou às vezes um pouco associado com alguma coisa de sofrimento, porque o trabalho tem origem numa palavra latina que se chama tripalium. Então dessa ideia de que o tripalho era três madeiras erguidas aonde eram faziam-se uma espécie de prisão ali para a tortura, né? Então esse tripalium dava uma ideia de sofrimento. Quem ficava amarrado naquele tripalium ali é porque ele ia ser justiçado de alguma forma. Então dessa ideia de sofrer, com o tempo, felizmente, se passou a ideia de um esforço. O trabalho tem que exigir esforço, exige luta. E hoje nós estamos no trabalho. Então, o conceito que a doutrina espírita nos traz é se dedicar a uma atividade, desempenhar um ofício, fazer um trabalho. Um dos mais eficazes mecanismos que o ser humano tem para dar sentido e valor para a sua existência, que é um dos sinais de desenvolvimento da nossa inteligência espiritual, é o trabalho. Pois que ele promove, ele faz com que eu me qualifique, ele faz com que haja energias salutares movimentando. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, nós encontramos inclusive essa pergunta do codificador. Se há necessidade do trabalho como uma lei da natureza. E a resposta é que o trabalho é da lei da natureza. Por isso mesmo ela se constitui uma necessidade, e a própria civilização obriga o homem a trabalhar, porque também aumenta as necessidades e os gozos. É verdade, quem tem mais anos lembra que há algumas décadas parece que a vida era mais fácil. Tu não precisava pagar a internet, tu não precisava ter um smartphone, né? Era mais fácil as situações. Alguns tinham casa, tinha o seu pomar, tinha sua horta, cultivavam às vezes até uma pequena lavoura ali próximo, tinha às vezes no quintais das suas casas, né, uma galinha, um galinheiro, ovo, frango, né? A sociedade foi mudando, mudou as formas e exige um retorno nosso para que eu tenha o recurso para fazer aquela troca por alguém que lá na fazenda, de uma forma mais organizada, mecanizada, né, estruturada, consiga produzir a um custo menor e que tu vá lá no mercado e tu compra já o frango pronto. Você, em vez de comprar o saco de trigo e ter que levar para o moinho para moer e depois amassar o pão, botar no fermento e tal, se bem que é muito gostoso um pão caseiro, ninguém vai negar isso, né? Mas você vai lá e compra o pão. Inclusive alguns com os aditivos que duram semanas, porque eu não sei se é tão bom assim. O sabor não é o mesmo, com certeza, mas às vezes a forma de vida acaba nos levando a lançar mão em alguns momentos de alguns desses recursos, né, meus amigos? Pois bem, o trabalho ele pode ser visto como uma expiação, como uma prova ou até como uma missão. Mas Joana de Ângelo, no livro Sendas Luminosas, lá no capítulo 10, ele vem nos dizer que os mecanismos da evolução eles se utilizam do trabalho como meio de disciplinar a vontade, de domar os instintos, de desenvolver a razão e sublimar os sentidos. Vejam só. Então o trabalho ele tem toda essa revigorar, ele dar sentido para nós. Conversávamos esses dias sobre o quanto essa revolução digital tem impactado a nós, que nos forçou a uma imersão numa plataforma para reunião, uma ligação de áudio e de vídeo por WhatsApp, um uso de e-mails. E nós, dentro da estrutura federativa, trabalhando com os multiplicadores, com os treinamentos à distância, que é o que é possível hoje, nós temos trabalhado com as diversas áreas e com multiplicadores, valorosos companheiros e alguns que estavam quase que à margem dessa revolução digital, porque não era do dia a dia, não havia necessidade. E hoje estão sendo desafiados, convidados. E o que se observa?
Muitos estão tendo um renascimento, porque estão se sentindo desafiados, mas assim tendo uma alegria e um propósito de descobrir aquela nova ferramenta, de ver um tutorial, de aprender que tu clica lá e abre um vídeo. E que eu posso, inclusive, gravar um vídeo no meu celular e mandar com a minha contribuição e fazer as atividades que nós vemos hoje no mundo, que são importantes, não substitui as atividades presenciais. Nós adoramos ainda um abraço, tomar um chimarrão, né? Nos reunirmos para um churrasco, para comer um pinhão assado, trocar algumas informações, nós no Movimento Espírita, as nossas oficinas, nossas regionais, nossos encontros, o momento lanche, daquela confraternização, daquela troca de energia, é muito gostoso, como quando está a família nossa reunida, é a nossa família espírita. Mas, já que não podemos estar presencialmente, por uma imposição natural hoje, recomendação científica, que todo mundo entende hoje, temos noção mesmo não enxergando os vírus, tu sabe da importância. Então, usamos os recursos, os dons do Espírito, que são dons de Deus. Estamos à distância junto. E é importante, então, que não são só as ocupações materiais que é considerada trabalho. O Espírito trabalha assim como o corpo. Então, toda ocupação útil é trabalho, pensamento, né? O trabalho ainda é imposto para nós como uma consequência da nossa natureza corpórea, né? Sem o trabalho, sem os desafios que nós falamos agora, o desafio tecnológico, mas os desafios antes de vencer, de armazenar o alimento, de processar, de estruturar ele. Imaginem, né? Eu lembro quando eu era guri, nós tínhamos um leiteiro, que era umas garrafinhas. Ele passava, nós deixávamos a garrafinha limpa lá no portão, né, no muro, ele enchia com leite, que trazia num tambo, num tarro, e nós levávamos para a geladeira. Era o leite em natura. Depois vieram os leites em saquinho, que eu ia no mercado comprar e trazia o saquinho. Durava 2 dias, 3 dias, dependendo se tivesse uma boa refrigeração. Hoje tem os leites pasteurizados em caixinhas, que praticamente não se encontra mais os outros. Melhorou as condições de higiene, tudo e tal, alterou o sabor. Com certeza, é a mesma história quase que a do pão aquela, mas teve um ganho em melhorias de saúde, de doenças que foram eliminadas, de condições de higiene, isso é inegável, tá? Claro que, eventualmente, a ganância humana, às vezes, faz com que a gente tenha alguns escândalos, como tivemos há pouco, dos leites que eram agregados de substâncias que não eram boas para nós, né? Para isso precisamos aprimorar os controles sociais, dos órgãos de fiscalização, ainda necessário. Virá um dia em que a ética, o respeito e a fraternidade vai ser tão forte que ninguém vai pensar em defraudar ou fraudar alguém, enganar. Ainda estamos longe, é verdade, mas qual é o mundo que eu quero viver? E aí é que importa a minha decisão. Eu preciso trabalhar para que esse mundo regenerador que nós, espíritas, sabemos que está se formando e que já temos muitos que estão vivendo com esse propósito do mundo regenerador, em que entende, como já lá Paulo de Tarso dizia, isso até listo, tá dentro da legislação, eu consigo achar um caminho na legislação ali, uma brecha, mas isso não me convém, porque eu não quero fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim. E pelo contrário, como eu tenho o amor como uma lei para a minha vida, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. E isso são coisas boas, e às vezes a coisa boa vem como algo meio duro. Às vezes eu dizer não para o outro é o melhor, com consciência, com tranquilidade. Às vezes, a gente permitir, com paciência, que a lei de Deus se faça para que o outro se levante, porque eu posso sustentá-lo, mas eu não posso carregar ele no meu colo por toda a vida, porque senão ele nunca vai fortalecer as suas pernas. Então, a fraternidade, a humanidade, ela precisa ser dosada, inclusive esse amor, né? O amor ágape, que é esse amor pleno, às vezes acompanha o outro no sofrimento e entende
que aquele sofrimento que o outro está passando é necessário, que Deus não está sendo injusto, assim como acontece para nós. Às vezes nós reclamamos, damos uma espenhada, né? Nos justificamos, mas quando a gente para, pensa e escuta a nossa voz da consciência, a inspiração dos nossos benfeitores amigos, a gente vai aprender a dizer, poxa, talvez eu esteja equivocado, talvez eu tenha que rever as minhas formas, talvez as sementes que eu estou lançando não são sementes que dão 100 para 1, eu estou lançando sementes que estão dando 30, tem uma parte de boa, mas eu posso melhorar, eu posso lançar sementes melhores, porque eu sou filho de Deus, eu fui criado para a perfectibilidade possível, por isso eu tenho que estar me aprimorando com frequência. O espírito Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, né, que psicografado por Divaldo, diz que o trabalho é lei da natureza, mediante o qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Né? Quando nós analisamos, por exemplo, o Antigo e o Novo Testamento, nós encontramos 152 vezes a palavra trabalho. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo de 1 a 17, nós encontramos uma passagem de Jesus inesquecível, quando ele cura o paralítico no tanque de Betesda. Disse-nos, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho, demonstrando a alta significação desse procedimento. Não poucas vezes, né, lembremos-nos, Jesus estimulava os próprios obsessos ao trabalho. Eles reagiam, justificando-se incapazes de realizar alguma coisa útil, ao que ele lhes refutava, informando que sempre se pode fazer algo, por mínimo que seja, quando se tem interesse. E, insistindo, conseguia auxiliá-los a sair da inércia, da autocompaixão, da frustração existencial ou da revolta neles instalada pela ação corrosiva da obsessão. Então, o trabalho, ele é libertador. Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra Tormentos da Obsessão, que é fantástica, estamos estudando o nosso grupo de estudos lá do Hospital Espírita de Porto Alegre, o EPA, na página 285, nessa edição que eu tenho, Terapias Enriquecedoras, ele nos fala sobre a prece-terapia e sobre a labor-terapia, sobre a importância que seja, né? Que ao realizar alguma coisa útil, nos diz o benfeitor amigo, sempre se pode fazer algo, mínimo que seja, quando se tem interesse. E esse esforço de eu buscar interesse é a grande diferença de me tirar da inércia. Porque se eu fico parado, aí é que cria o problema. Mente parada, ela atrai não bons pensamentos, ela leva-nos ao vício, ao ócio, né? A uma acomodação. E isso contraria as leis de Deus. Quando eu fico nessa situação, surge uma desacomodação mais intensa, alguma coisa que nós vamos entender como um tipo de dor. Pois bem, quando a mente se desvincula das atividades enriquecedoras, o drama da obsessão, essa influenciação negativa, se torna mais grave, porque aquela ideia insistente que vai sendo transmitido, ela se torna acolhida pelo enfermo, que está com a mente vazia, não está com um bom pensamento, não está com a mente ocupada, né? E aí passa um diálogo desestruturador do comportamento e, às vezes, um incentivo às nossas ainda viciações, seja de maledicência, de qualquer vício, de maus pensamentos. Quanto mais ela vai penetrando, vai recuando para o interior e a gente vai aceitando aquela conversação infeliz, mais poderosa vai se tornando a indução desse agente perseguidor. Então o trabalho, ele é um recurso muito valioso para fazer o tempo passar, né? Nos diz a tradição terrestre, mas sobretudo para que a gente passe de uma maneira saudável e dignificadora, assentando em nós. Eu às vezes não estou bem, eu confesso, assim,
natural, tem momentos que tu tá melhor ou não. E uma das coisas que eu percebi que me faz muito bem é quando eu não estou bem eu fazer algum tipo de limpeza. Eu não preciso estar pensando ali, mas o fato de eu pegar um balde, de eu passar um pano, de eu limpar uma janela, de eu arrumar um armário, entende? Isso me faz um bem tão grande, e depois que eu passei aquela situação, eu me sinto revigorado. Outra coisa que eu gosto bastante é de sair, de uma caminhada, né? Principalmente quando a gente consegue ter alguém que possa sair junto, conversando, ou então silenciosamente, mas daí cuidando dos pensamentos. Então nós temos que ver. Outros gostam de pegar um livro, uma leitura, eu faço isso também, é muito bom, tá? Uma música, também gosto bastante de música, uma música selecionada que nos eleve, é muito bom. O trabalho, então, e essa ocupação útil, para que a gente não fique a mente ociosa, ela nos afasta de 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Quando o indivíduo se envolve por qualquer tipo de trabalho, de uma responsabilidade edificante, ele se concentra na execução, mantém-se atento aos objetivos delineados e, naturalmente, nós somos estimulados pela essa ação mental saudável, os nossos neurônios produzem energias carregadas, né, de enzimas que a semelhança de fótons, né, aquele energia luminosa, elas produzem uma harmonia vibratória e os nossos neurotransmissores se equilibram, tá? E eu me sinto bem. Então, ao lado de todos os tratamentos especializados, né, e até para alguns para nos tirarmos da depressão, do desânimo, da ansiedade, né, qualquer distúrbio de comportamento, o trabalho desempenha um papel terapêutico fundamental. Laborterapia. Aqueles que estão com mais idade, que às vezes estão mais parados. Às vezes, em vez de eu ficar vendo sempre o mesmo, e notícias que nem sempre são edificantes, eu tenho que ter um tempo para trabalhar, para me ocupar. Mesmo que, eventualmente, eu tenha alguém que faça tarefas simples por mim, mas eu tenho que achar algo que eu possa fazer. E, às vezes, essas tarefas eu mesmo posso me dispor a fazer. E vamos observar o benefício, tá? Todo homem que busca conhecer a si mesmo deve colocar o seu esforço para usar os seus talentos, os seus potenciais para trabalhos dignos e edificantes em prol de si mesmo e do semelhante. E para isso nós devemos nos utilizar de todos os nossos recursos orgânicos, a saúde, os recursos materiais que recebemos e intelectuais. E não nos esqueçamos, né, que por fim, né, que Deus nos ajuda na medida em que nos esforçamos na busca do que nós precisamos. Está aí, portanto, a palestra do Antônio Nascimento, O Valor à Vida. E para que encerramos nesta noite de quarta-feira, a primeira de várias palestras em comemoração aos 20 anos da Sociedade Espírita Ponto de Luz e Rolante, fechando nossos olhos, indo de encontro à luz divina do nosso amigo, nosso Mestre Jesus, dizendo muito obrigado, obrigado pela vida, obrigado pelas palavras do nosso irmão Antônio, por se fazer presente, obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos bebendo na seara do Espiritismo, a sabedoria, para que sejamos mais caridosos, para que possamos perdoar mais, para que possamos ter mais indulgência, benevolência, para que possamos perdoar, para que possamos abraçar este mundo físico e o mundo espiritual. Oremos por aqueles que já desencarnaram, que nos acompanham também nas quartas-feiras, nas palestras aqui da Sociedade Espírita Ponto de Luz, que há 20 anos traz para você
o Consolador, o Espiritismo. A todos, muito obrigado. Que Deus proteja a todos. Uma boa noite.